O tempo perdeu todo o significado para Ana. O seu mundo limitava-se às 4 paredes do pequeno quarto e ao ciclo interminável de mamadas. Ela não se sentia sozinha, pois cada minuto era preenchido pela respiração suave de David e pelos seus movimentos imperceptíveis. Ana parecia saber instintivamente o peso do corpo dele, e o seu olhar conseguia distinguir todos os tons da pele dele. Ela frequentemente tocava os dedinhos dele, como se quisesse se certificar da presença dele, da realidade dele. Esses momentos constituíam a sua única realidade, e tudo o mais que acontecia fora do quarto se dissolvia na indiferença. Já fazia quase 1 ano que David aparecera na vida deles. Ana esqueceu os amigos, que passaram a ligar cada vez menos, as notícias, o cinema. O seu mundo reduziu-se a passeios com o carrinho, durante os quais ela, como se fosse para si mesma, contava ao filho sobre as belezas do mundo ao redor, sobre cada árvore, cada pássaro, mesmo sabendo que ele ainda não era capaz de compreender tudo isso. Nesses monólogos silenciosos e íntimos, ela procurava paz. No futuro, vais correr por esta alameda, dizia ela, apontando para o caminho do parque enquanto empurrava o carrinho. E então vamos brincar às escondidas. Os passeios de Ana tornaram-se cada vez mais solitários. Alex, o seu marido, voltava para casa tarde. Os seus passos na entrada, embora silenciosos, estavam cheios de tensão. Ele ia imediatamente para o seu escritório, fechando a porta atrás de si, como se estivesse a isolar-se de tudo e de todos. No mês que passou, estabeleceu-se entre eles um silêncio quase total. A comunicação limitava-se a frases curtas e distantes. Ana não tentava saber nada sobre os seus afazeres, e ele não se interessava pela sua vida cotidiana. Às vezes, Alex entrava no quarto de David apenas para olhar para ele. Ele ficava em silêncio ao lado do berço, com os braços cruzados, como se estivesse a observar o filho como se fosse um estranho. Ana não encontrava nenhum sinal de amor ou carinho no seu olhar. Essas visitas sempre deixavam Ana com uma sensação de profundo vazio. Vejo que estás cansada, disse ele um dia, sem levantar os olhos para ela. Estou bem, respondeu ela. Não pareces a mesma pessoa que eras antes. Precisas de dedicar tempo a ti própria. Estás a ficar cada vez mais parecida com a tua mãe. As palavras dele foram um verdadeiro golpe para Ana. Ela sempre sentiu que ele não gostava da mãe, mas ouvir isso dirigida a si mesma foi uma surpresa. Em silêncio, ela abraçou o filho com mais força, sem conseguir encontrar palavras. Ana já não se lembrava da última vez que conseguiu dormir mais de 3 horas seguidas. O cansaço percorria todo o seu corpo, e a cabeça doía insuportavelmente. Alex voltou mais cedo do que o combinado, para sua própria surpresa. Sentou-se à mesa, colocou uma pasta com papéis à sua frente e disse que precisavam de discutir algo importante. O seu tom era calmo, sem qualquer demonstração de sentimentos. O que aconteceu? Perguntou Ana. Ele disse que ia pedir o divórcio. Ana não entendeu o sentido das palavras dele. Pediu-lhe para repetir e ele, com um leve tom de irritação na voz, disse a mesma coisa. Ele disse que o relacionamento deles não tinha futuro, que os caminhos deles se separaram e que ele não queria perder tempo com o que já era passado. Eu não sinto mais o mesmo por ti, disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E tu sabes que vais ficar melhor sem mim. O mundo pareceu desabar sob os pés de Ana. Ela olhou para David, que dormia tranquilamente no berço, e depois para Alex. O rosto dele estava sem vida, como se estivesse congelado numa máscara de pedra. E o que vai acontecer com o David? Perguntou ela. Vamos resolver a questão da guarda. Eu pagarei pensão alimentícia, assegurou ele. Poderás falar com ele, mas somente com a minha permissão. Ele mencionou uma quantia, alegando que era uma compensação mais do que justa. Ana não percebia as palavras dele, sua mente parecia congelada. Tudo o que via eram os olhos impassíveis dele, que a perfuravam. Pela primeira vez em 1 ano, ela sentiu vontade de gritar.
Lembrou-se de há quanto tempo não era mais ela mesma, e agora ele, querendo tirar-lhe a última coisa que tinha valor para ela, estava prestes a levar o seu filho. A sensação de choque deu lugar a uma dor surda, seguida por uma fria determinação. Ana percebeu que não podia se permitir desmoronar. Era preciso agir. O primeiro passo foi ligar para uma amiga, mas esta, após ouvi-la brevemente, recusou, explicando que o marido colaborava com Alex. Respostas semelhantes vieram de todos a quem Ana ligou. Conhecidos e amigos recusaram-se a interferir nos problemas alheios, especialmente quando se tratava de uma pessoa influente como Alex. A solidão tomou conta de Ana com uma força renovada, e ela percebeu que precisava urgentemente de um advogado. No entanto, as suas possibilidades financeiras eram muito limitadas. Ela passou vários dias à procura na internet de listas de advogados que trabalhavam pro bono. Finalmente, a sorte sorriu para ela. Encontrou uma mulher chamada Helen, conhecida pelo seu caráter inflexível. Ana e Helen encontraram-se num prédio antigo, num escritório modesto. Apesar da mesa estar cheia de documentos, Helen tinha um sorriso cansado, mas caloroso e acolhedor. "Eu entendo a sua história", respondeu Helen, depois de ouvir Ana. "Infelizmente, situações como essa não são raras. Mas não posso garantir um desfecho fácil. Alex tem recursos e conhecidos influentes. Ele criou deliberadamente um ambiente hostil à sua volta para isolá-la. Essa é a tática dele." "Não preciso de muito", respondeu Ana. "Só quero que ele não leve o meu filho." "Então vamos lutar", declarou Helen. O confronto no tribunal recomeçou com força total. Alex, ao saber que Ana tinha contratado um advogado, apenas zombou dela. Ele ligava para ela, ameaçando destruir a sua vida. Alex afirmava que, se Ana não aceitasse as suas condições, ele faria de tudo para que ela perdesse tudo, incluindo o filho. Alex, repetia Ana. "Não consigo entender o que o leva a agir assim." "Não está tudo claro para ti?" disse ele com sarcasmo. "Não se trata do filho, trata-se de poder. Quero que percebas que sem mim não és nada." As suas palavras a magoavam como golpes. Ana sentiu uma solidão e um medo crescentes. O dinheiro estava a acabar, e ela deixou de se permitir qualquer coisa, poupando na comida para ter leite para o David. O seu peso diminuía rapidamente e apareceram-lhe olheiras. A sua antiga vida parecia-lhe estranha, como um sonho de tempos longínquos. Uma sombra de dúvida envolveu Ana, fazendo-a duvidar de si mesma. Talvez Alex estivesse certo e desistir fosse a única saída. Mas, cada vez que olhava para o filho, seu coração se contraía de horror. Ela não conseguia aceitar a ideia de que ele lhe seria tirado. Força e determinação surgiram nela, fazendo-a perceber que precisava lutar, que precisava encontrar coragem dentro de si. "Tu sabes que podes contar comigo", disse Alex ao telefone. "Mas se não cooperares, vou transformar a tua vida num verdadeiro pesadelo." A voz dele soava calma, mas Ana percebia um tom de ameaça nas suas palavras. Não era violência física, mas algo mais traiçoeiro, psicológico. Ela era obrigada a suportar, sabendo que ele sentia prazer em ver o seu sofrimento. Ele se deleitava em mantê-la em constante tensão, em dominá-la. Era o seu jogo, no qual ele sempre vencia, pois ela vivia com medo. Alex ligou para Ana para informar que havia escolhido uma escola no exterior para David, onde, na sua opinião, o menino receberia a melhor educação. Ana ficou em choque ao perceber que ele tinha a intenção séria de levar o filho embora. Aquela ligação foi o ponto de partida, a virada que a fez decidir firmemente reagir. Depois de controlar a emoção, Ana reuniu todas as suas forças e decidiu agir. Finalmente chegou o dia do julgamento. Ana entrou na sala, toda trêmula de nervosismo e medo. À sua frente, sentado à mesa, estava Alex, com um fato elegante ao lado dele, o representante de um escritório de advocacia conhecido pelos seus honorários elevados. A sua confiança era evidente. Ele parecia já estar a comemorar a vitória.
Nem sequer olhou para Ana, como se ela não existisse. Meritíssimo, disse o advogado de Alex. Temos provas irrefutáveis de que a senhora Ana não criará um ambiente favorável e saudável para a criança. O seu comportamento demonstra a existência de distúrbios emocionais e dependência. A sua recusa em ter relações sociais, a falta de trabalho, tudo isso indica que ela não pode cumprir plenamente as suas obrigações como mãe do nosso filho. O advogado apresentou uma série de documentos. Extratos bancários que comprovavam a quase total ausência de fundos na conta de Ana. Fotografias em que ela parecia exausta e pálida. Além disso, ele apresentou depoimentos dos seus supostos amigos, que afirmavam que ela havia cortado todo o contato com eles. Ana permaneceu em silêncio, incapaz de pronunciar uma palavra. O nosso objetivo não é impedir a mãe de ver o filho, rebateu ele. Nós apenas queremos que ele seja criado num ambiente favorável, numa casa onde reine a estabilidade, o bem-estar material e haja esperança para o futuro. Alex acenou para o juiz. Os seus olhares pareciam cruzar-se devido a uma amizade de longa data. Ana sentiu-se impotente, à beira da rendição. Ao seu lado, a sua advogada, Helen, fazia anotações em silêncio. O seu rosto não demonstrava qualquer sinal de nervosismo. Ela parecia uma rocha intransponível, e a sua calma dava força a Ana. Quando chegou a sua vez, Helen levantou-se. Em vez de falar sobre a injustiça cometida por Alex, ela passou imediatamente a discutir o mérito do caso. Meritíssimo, começou Helen. Reconheço que o Sr. Alex está sinceramente preocupado com o bem-estar do seu filho. No entanto, há um detalhe que ele parece ter esquecido. Ela retirou vários documentos da pasta e entregou-os ao juiz. Uma gama de emoções passou pelo rosto de Alex. A sua confiança tranquila deu lugar a uma expressão sombria. O seu olhar fixou-se nos documentos que o juiz estava a examinar. Helen pediu ao tribunal que prestasse atenção aos extratos bancários das empresas de Alex. Eles mostram não só problemas financeiros, mas também uma tentativa de transferir uma quantia significativa para contas que não têm nada a ver com as atividades legais dele. Ela enfatizou: estas contas pertencem à sua nova namorada, com quem, como é sabido, ele mantém uma relação há 1 ano, bem como a estruturas offshore. Temos provas de que estas transferências são um passo deliberado para evadir o pagamento de impostos, afirmou Helen. Após uma análise minuciosa dos documentos, o juiz dirigiu-se a Alex. Senhor Alex, tem alguma explicação sobre esta questão? Alex, pálido como se tivesse passado uma noite em claro, tentou justificar-se, mas as suas palavras não convenceram nem a si próprio, nem aos que o rodeavam. Ele insistia que essas contas não eram dele, que ele não tinha culpa de nada, mas a sua voz traía tudo. Ele foi pego de surpresa. Helen continuou. Temos gravações de conversas em que Alex demonstra comportamento agressivo em relação a Ana, pressionando-a e forçando-a a aceitar as suas condições. Ele tentou destruir o relacionamento dela com os amigos, usando chantagem e ameaças para obter a guarda total do filho. As suas motivações, como mostra a análise dessas conversas, não estavam relacionadas com o bem-estar da criança, mas exclusivamente com o desejo de manter o dinheiro roubado. Ana, incapaz de acreditar no que ouvia, ficou em choque. Tudo era verdade. Naquele momento ela percebeu. Por trás do divórcio e da luta acirrada pela custódia, não estava apenas o desejo de viver com outra mulher. Ele queria usá-la, transformando-a num escudo para suas maquinações egoístas. Ele precisa ser preso, afirmou Ana com firmeza, interrompendo Helen. Ele não pode ficar impune. Depois de ouvi-la atentamente, o juiz dirigiu-se a Alex com a pergunta: tem mais alguma coisa a acrescentar? Alex permaneceu em silêncio, apenas inclinando a cabeça. Ele tinha sido derrotado. Envolta num silêncio que soava mais alto do que qualquer grito, Ana sentiu uma transformação interior. O medo que a oprimia há tanto tempo finalmente deu lugar a algo novo. Ela deixou de ser uma vítima indefesa, transformando-se numa observadora,
e isso deu-lhe uma força sem precedentes. A advogada Helen, como se intuitivamente percebendo essa mudança, colocou a mão no ombro dela. Tudo vai passar, Ana. Fizeste tudo o que podias, disse ela suavemente. Ao saírem do tribunal, uma realidade completamente diferente esperava por elas. Alex, ao saber da determinação de Ana, da sua resistência, declarou guerra aberta. Ele abandonou a máscara da virtude, não se escondeu nem fingiu. Ele ligava para ela, comportando-se de forma ameaçadora, declarando sua intenção de contratar pessoas que transformariam a vida dela num inferno. Você vai se arrepender, sua voz furiosa ecoou no telefone. Você nem imagina do que sou capaz. Acha que venceu? Não. Você mesma se condenou à morte. Alex não se limitou a ameaças. Ele lançou uma verdadeira campanha de difamação nas redes sociais. Ele publicava informações falsas sobre Ana, retratando-a de forma desfavorável como uma mãe negligente, acusando-a de traição e outros vícios. A sua nova namorada, Karen, juntou-se a essa perseguição, deixando comentários ofensivos nas fotos de Ana e escrevendo para os amigos e conhecidos dela, tentando causar o máximo de dano possível e apresentá-la como uma pessoa malvada. Devias ficar com o David, dizia ela, e eu darei a Alex tudo o que ele precisa. Ana preferiu ficar em silêncio, bloqueando números e contas, sabendo que cada palavra sua poderia ser usada contra ela. Ela sentia o seu passado desmoronar rapidamente, mas o medo não a dominou. Olhando para o filho, que dormia tranquilamente, ela encontrou força, compreendendo que precisava ser um apoio para ele. Não podemos deixar assim, afirmou Helen com firmeza. Precisamos de ir à polícia. Essas ameaças já são consideradas crime. Ana concordou e elas foram à delegacia, onde registraram uma queixa. Ana descreveu detalhadamente a situação. Chantagem, ameaças, mentiras espalhadas por Alex, bem como suas fraudes financeiras. Todas as provas reunidas por Helen foram entregues à polícia. Como resultado, foi iniciada uma investigação e a batalha jurídica, que inicialmente dizia respeito ao divórcio civil e à guarda dos filhos, transformou-se num processo criminal por fraude e chantagem. Isto já não é apenas um problema pessoal, afirmou Helen. Agora, isto vai além do vosso conflito, tem dimensão estatal. Vamos envidar todos os esforços e utilizar todos os recursos à nossa disposição para punir os culpados. Os recentes desenvolvimentos no caso causaram grande repercussão pública. Os amigos de Ana, que antes a evitavam, começaram a ligar-lhe, a pedir desculpas e a dar-lhe apoio. Eles perceberam que Alex os tinha manipulado. Não conseguia imaginar que ele fosse assim, confessou um dos seus conhecidos de longa data. Ele dizia que tu estavas louca, mas eu confio em ti. Para Ana, essas palavras foram como uma lufada de ar fresco, que lhe deu uma sensação de esperança e apoio. Ela percebeu que não estava sozinha, que havia pessoas ao seu redor dispostas a lhe dar uma mão. A sensação de isolamento que a atormentava no início foi desaparecendo aos poucos. Ana começou a restabelecer os laços com os amigos, a encontrar a família e percebeu que a sua vida não estava apenas continuando, mas se abrindo para novas possibilidades. Os seus pensamentos voltaram-se para o futuro do seu filho. Ela sonhava com um trabalho que não só lhe garantisse o sustento, mas também lhe trouxesse alegria. Ela percebeu que precisava de conquistar a independência para que ninguém mais pudesse dominá-la. Uma transformação irreversível estava a acontecer no coração de Ana. O medo recuou, dando lugar à confiança e à força. Ela percebeu que sua vida tinha sentido. Seu filho, por quem ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Ana não se via mais como uma vítima. Ela era uma mãe que lutava com determinação desesperada pelo seu filho. A ilusão de vida que Alex construiu com mentiras e enganos desmoronou em um instante. No dia em que ele pensava que Ana assinaria os documentos e ficaria sem nada, ele foi preso.
No seu escritório, diante dos colegas e parceiros que ele enganou durante anos, colocaram-lhe algemas. Não foi uma vitória pessoal de Anna, mas a retribuição por ela ter lutado tanto e com tanta determinação pela justiça. A sua cúmplice no crime, Karen, também foi detida. E agora? Perguntou Anna, preocupada, a Helen após a notícia da prisão. Haverá um julgamento, disse Helen. Mas o caso já passou para a esfera criminal, por isso não precisa de se preocupar. Nós fornecemos todas as provas necessárias para isso. O tribunal decidiu que Anna ficaria com a guarda do filho, e ao tomar essa decisão, o juiz, após analisar cuidadosamente todas as provas, não teve dúvidas. Alex, enquanto estava preso, nem sequer tentou recorrer da decisão. Ele percebeu que a sua derrota era inevitável. Ele perdeu tudo: dinheiro, negócios, prestígio. Não lhe restava nenhum recurso que pudesse ajudá-lo. Ele ficou completamente sozinho. Anna não voltou simplesmente à sua vida anterior. Ela deu um passo decisivo em direção a um novo futuro. Ela percebeu que a sua vida não se resumia apenas ao relacionamento com David e que havia espaço para os seus próprios sonhos e desejos. Anna começou a procurar um emprego que não só lhe garantisse o sustento, mas também lhe trouxesse alegria e satisfação. Ela percebeu que conquistar a independência era a chave para se libertar das manipulações e poder viver segundo as suas próprias regras. Na juventude, ela sonhava em ser designer de moda. Gostava de desenhar, criar novos looks e costurar. Mas Alex, com as suas piadas, chamava isso de brincadeira, e ela acreditou nele. Agora chegou a hora de trazer seu antigo sonho de volta à vida. Anna decidiu começar com cursos online de design. Trabalhando à noite, quando David já estava a dormir, ela sentia todos os dias algo novo despertando dentro dela. Algo que parecia estar à espera do seu momento. "És incrivelmente talentosa", exclamou Ellen, olhando para os desenhos dela. "Por que não descobriste esse talento antes?" "O Alex acha que não é sério", disse Anna. "O Alex é simplesmente inadequado", disse Helen. Um sorriso apareceu no rosto de Anna. Ela percebeu que o verdadeiro valor da vida não está nas palavras dos outros, mas nos seus próprios sentimentos. O medo e as dúvidas recuaram, dando lugar à confiança. Anna sabia que tinha um filho, e esse sentimento era uma fonte de força e inspiração para todas as suas ações. Alguns meses depois, Anna abriu seu pequeno ateliê. Ela começou a costurar roupas, e seus clientes satisfeitos se tornaram seu cartão de visita. Anna sentiu a verdadeira felicidade. Ela percebeu que seu bem-estar não dependia de Alex, da riqueza ou da reputação social. A sua felicidade passou a ser o seu filho, o seu trabalho, a sua nova vida autossuficiente. Anna tinha a certeza de que dificuldades a aguardavam, mas encontrou força e independência para superá-las. Em vez de assumir um papel passivo de vítima, ela escolheu o caminho da vencedora, surpreendendo a todos com o seu sucesso. Ela surpreendeu a todos ao seu redor e, o que é mais surpreendente, a si mesma. 1 ano depois, a vida de Anna estava repleta de luz. Não restava nenhum vestígio do medo que a assombrava após cada telefonema do marido. Anna se transformou numa mãe segura de si e numa designer talentosa. O seu ateliê prosperava, e os pedidos não paravam de chegar. O seu filho Davi crescia num ambiente de amor e carinho, feliz e despreocupado. Anna aprendeu a valorizar cada dia, cada pequena coisa, e no seu coração não havia lugar para o medo, apenas esperança por um futuro melhor. No parque, observando o filho a perseguir pombos, ela percebeu que a fonte da sua felicidade não estava em fatores externos, mas no seu mundo interior, na sua força e na sua capacidade ilimitada de amar. Não foi um triunfo sobre Alex, mas uma vitória pessoal, a descoberta do seu próprio eu. 5 anos depois de Alex ter saído para sempre da sua vida, Anna alcançou alturas impressionantes. O seu ateliê, nascido numa modesta oficina, transformou-se numa boutique de moda.
onde as celebridades da capital procuravam as últimas novidades. O nome de Ana tornou-se sinônimo de moda, e os seus vestidos únicos, feitos à mão, eram a personificação da elegância e do estilo. Finalmente, ela alcançou liberdade financeira e confiança em si mesma. David era uma criança inteligente e curiosa, e Ana sentia um orgulho sincero pelo seu filho. Durante um desfile de moda, uma mulher vestida com um gosto impecável aproximou-se de Ana. Ela apresentou-se como Verônica e disse ser diretora criativa de uma grande corporação internacional chamada Elysian. Ana, disse Verônica, com uma voz rouca e autoritária. Tenho acompanhado atentamente o seu progresso. Tenho um talento verdadeiramente excepcional e gostaria de a ver na nossa equipa. Ana ficou perplexa. Claro que já tinha ouvido falar da Elysian, gigante da indústria da moda mundial. Mas a ideia de trabalhar para alguém não a atraía. Ela sonhava com independência. Obrigada, mas neste momento não estou a considerar opções de emprego, sorriu Ana, mantendo a cortesia. Tenho o meu próprio negócio e gosto muito do que faço. Nós compreendemos, respondeu Verônica. É por isso que lhe oferecemos oportunidades alargadas. Estamos interessados em adquirir a sua marca para que faça parte da nossa equipa e tenha um orçamento ilimitado para concretizar as suas ideias criativas. As suas roupas estarão disponíveis em todo o mundo e alcançará fama mundial. A proposta parecia boa demais para ser verdade. Ana, que toda a vida lutou por cada centavo, mal podia acreditar no que ouvia. Ela poderia se livrar para sempre das preocupações financeiras e dar a David tudo o que ele desejasse. Mas em seu coração crescia uma dúvida, como se uma voz interior se recusasse a aceitar essa bênção. O que será do meu ateliê? Perguntou Ana, com ansiedade na voz. E dos meus funcionários? E do nome da minha marca? Vamos manter o seu ateliê, disse Verônica. Mas você vai colaborar conosco. A sua marca passará a fazer parte da Elysian e os seus funcionários receberão o salário de nós. Vamos preservar cuidadosamente a sua marca, mas sob a nossa gestão. A partir de agora, não tomará decisões independentes, pois passará a fazer parte da nossa equipa. Ana sentiu um aperto no peito, como se estivesse a sufocar. Ela agarrava-se desesperadamente à sua independência, ao direito de dispor da sua vida. E agora estavam a oferecer-lhe tudo isso em troca de dinheiro. As palavras de Alex sobre a sua insignificância, sem ele de repente ganharam um significado muito real. Ana percebeu. Esse acordo era o preço da sua insignificância. Vou pensar nisso, respondeu Ana, indo embora. Ela passou a noite em claro. Pensamentos sobre as palavras de Verônica, sobre as incríveis perspectivas que se abriam diante dela, se misturavam com imagens do seu ateliê, dos seus funcionários, do seu filho. Ela compreendia que aceitar essa proposta significaria perder uma parte de si mesma. No dia seguinte, Ana entrou em contato com Verônica e comunicou a sua recusa. A minha marca não está à venda, enfatizou ela. Eu a criei com as minhas próprias mãos e continuarei a desenvolvê-la sozinha. A voz de Verônica ficou fria. Está enganada, Ana. Esta era a sua última oportunidade. Agora vai arrepender-se da sua decisão. O coração de Ana apertou-se, mas ela sabia com certeza que tinha feito a escolha certa. Não iria sacrificar a sua liberdade. A força e a independência eram o seu suporte, e ela não tinha intenção de desistir. No entanto, ela ainda não suspeitava que uma nova batalha, mais complexa, a aguardava. Pela sua reputação, pelo seu nome e pela sua criatividade. As palavras de Verônica revelaram-se proféticas. Em apenas um dia, surgiram publicações e comentários anônimos em vários sites da internet criticando o trabalho de Ana. Os autores das declarações afirmavam que o seu estilo único era apenas uma imitação do trabalho de jovens designers e que os materiais caros que ela utilizava não correspondiam à qualidade declarada. Ao ver essa onda de negatividade,
Ana sentiu inicialmente um pânico intenso. No seu coração, ela tinha a certeza de que tudo não passava de mentiras. Mas como convencer milhões de pessoas que já tinham acreditado nas manchetes do contrário? Ela pediu conselho a Helen, que, depois de analisar a situação, classificou o caso como um clássico caso de chantagem corporativa. "Eles querem quebrar-te", afirmou Helen. "Querem que te arrependas da tua escolha e voltem para eles, humilhada. Mas não vamos deixar isso acontecer." Ana preferiu não participar nessa confrontação. Ela sabia que qualquer reação sua seria tirada do contexto e usada contra ela. Ana decidiu provar a sua posição não com palavras, mas com ações. Ela decidiu organizar uma visita guiada ao seu ateliê e convidou todos, desde clientes habituais a jornalistas e blogueiros. O seu objetivo era mostrar o processo de criação das roupas, os materiais que ela usa e a atmosfera de trabalho na sua equipa. No dia da visitação pública, o ateliê estava literalmente fervilhando de atividade. Jornalistas e blogueiros não perderam nenhum detalhe, registrando tudo o que acontecia em fotos e vídeos, enquanto Ana respondia com prazer às perguntas. Ela revelou com total franqueza todos os seus segredos profissionais, contando a história de cada vestido, desde a ideia até a concretização. Ana também apresentou a sua equipa, que partilhou com entusiasmo os seus conhecimentos e experiência. "Não entendo de onde veio essa calúnia", disse um dos jornalistas. "Eu mesmo observei o seu trabalho, vi a qualidade do trabalho realizado. Isso simplesmente não pode ser falso." "Eu entendo", disse Ana. "Mas não tenho qualquer influência sobre o que os outros escrevem. Só posso responder pelos meus atos, e faço isso com honestidade e dedicação total." A sinceridade de Ana causou furor. Artigos sobre o seu ateliê aberto foram publicados em todos os principais jornais. Os jornalistas destacaram a sua honestidade, a sua habilidade e a sua resistência ao chantagem corporativo. Os seus clientes tornaram-se os seus principais defensores, elogiando ativamente o seu trabalho nas redes sociais e exortando os outros a não cederem às mentiras. A corporação Elyséen ficou furiosa. Não previram tal determinação por parte de Ana. Consideravam-na uma mulher simples e ingênua, que poderia ser facilmente persuadida. No entanto, o seu cálculo revelou-se errado. Ana era muito mais forte do que eles imaginavam. Algumas semanas depois do evento de portas abertas, Ana recebeu uma chamada de um número desconhecido. Era Mark, um designer famoso que trabalhava na Elyséen, mas que tinha sido despedido por se recusar a seguir as normas antiéticas da empresa. "Ana", disse ele, "estou a par das ações deles. Sei quem eles são. Querem quebrar-te tal como quebraram-me. Mas não lhes permitas." Mark tentou ajudar Ana, explicando que a Elyséen não se interessou pela sua marca por acaso. O objetivo deles era obter acesso às suas tecnologias avançadas, utilizadas na produção. Mark enfatizou que eles pretendiam roubar as suas ideias inovadoras. "Eu conheço-os", afirmou ele. "Eles não são capazes de criar, só sabem roubar. E eu sei como impedi-los." Ana e Mark decidiram unir esforços. Mark, graças aos seus contatos na indústria, lançou uma campanha informativa que tinha como objetivo apresentar a Elyséen como uma empresa que não valorizava a criatividade. Ana não parou, continuando a criar vestidos cada vez mais originais e invulgares. Como resultado do seu trabalho conjunto, alcançaram um resultado impressionante. No desfile de moda, onde Ana apresentou a sua nova coleção, ela fez uma declaração inesperada. Ela e Mark uniram os seus talentos. Tal reviravolta causou um verdadeiro furor. A mídia e os blogueiros, que antes acusavam Ana de plágio, agora elogiavam a sua genialidade. A Elyséen, percebendo que a sua reputação estava a sofrer um colapso catastrófico, tentou recuperar a situação. O comunicado que emitiram continha desculpas pelo mal-entendido ocorrido e tinha como objetivo acalmar o escândalo. No entanto, já era tarde demais.
O mundo da moda descobriu a verdade desagradável sobre as suas ações desonestas. Anna, subindo ao palco com David nos braços, olhou para a multidão, para os amigos, para Mark. Não havia nenhum traço de dúvida ou raiva nos seus olhos. Apenas luz de alegria e orgulho. Ela havia vencido. Vitória não só sobre Alex, mas também sobre a poderosa corporação Elysian. Vitória conquistada não com rendição, nem com a venda da sua liberdade, mas com a lealdade a si mesma. O tempo passou e Anna se tornou uma verdadeira ícone da moda. O seu nome se tornou sinônimo de alta qualidade e elegância intemporal. A sua marca vestia celebridades, personalidades da realeza, e era comentada por todos que entendiam um pouco de moda. David, o seu filho, já tinha 16 anos e se tornou a pessoa mais querida de Anna, o seu apoio e amigo fiel. Ultimamente, Anna sentia que uma tensão crescente a oprimia. Uma nova estrela surgiu no mundo da moda, Helena, que era o oposto de Anna. Helena não costurava à mão, mas criava suas peças com tecnologias de ponta. Impressão 3D, materiais sintéticos e inteligência artificial, que selecionava as cores e formas perfeitas. As suas coleções se destacavam pela ousadia, abordagem futurista e ganhavam popularidade instantânea nas redes sociais, atraindo milhões de fãs. Anna, com a sua invariável elegância clássica, sentia que estava a ser cada vez mais relegada para segundo plano. Os seus clientes, é claro, ainda a amavam, mas os compradores mais jovens preferiam Helena. Anna tentava se acalmar, dizendo aos seus funcionários: "É só uma moda, amanhã já ninguém vai se importar." As suas palavras não encontravam eco em ninguém, nem mesmo nela própria. Ela observava com ansiedade como as encomendas, que antes enchiam as suas agendas, apareciam cada vez menos. Teve de reduzir o orçamento, recusar projetos promissores e sentiu o medo que já tinha conseguido superar voltar. "Mãe, tem que ver o Instagram dela", insistiu David durante o jantar, mostrando com tanto entusiasmo as fotos dos vestidos de Helena para Anna, que ela se sentiu constrangida. "Ela é uma vigarista que usa tecnologia para criar falsificações", disse Anna, sem conter as emoções. "Não há nada de humano nisso, não há verdadeiro talento." "Mas isso é fantástico", retrucou David. "Ela é capaz de coisas que tu nem imaginas. Ela é a personificação do futuro, e tu és um eco do passado." As palavras dele foram um golpe no seu ponto mais sensível. Tudo dentro dela desmoronava, como se o mundo estivesse a ruir. David, o seu filho, o seu único consolo, ficou do lado da sua rival. Ele não era capaz de avaliar o trabalho, a habilidade investida em cada detalhe. Ele só via uma imagem brilhante e um futuro falso. "Tu não percebes", sussurrou Anna, contendo um soluço. "Isto não é arte, é pura comercialização." "E o teu trabalho não é comercialização?" perguntou David. "Tu não vendes vestidos que custam uma fortuna? Apenas estás a vender o passado, enquanto ela vende o futuro." Anna ficou em silêncio, sem conseguir encontrar as palavras certas. Levantando-se da mesa, dirigiu-se para o seu ateliê. O seu olhar recaiu sobre os vestidos, os esboços, e tudo de repente lhe pareceu sem brilho, ultrapassado, inútil. Sentiu-se derrotada. Derrota não só perante Helena, mas também perante o seu filho, cujos valores não coincidiam com os seus. Os olhos brilharam com lágrimas. Ela percebeu que o seu confronto com Alex era apenas o prelúdio de uma verdadeira batalha, uma luta contra si mesma, contra os seus medos, as suas convicções profundamente enraizadas. Mudanças eram necessárias para não perder tudo o que lhe era querido. Anna ligou para Helen e pediu-lhe que reunisse todas as informações sobre Helena. Ao receber o dossiê de Helen, Anna ficou chocada. Acontece que Helena era filha de um ex-colega de Alex, a quem ele traiu para esconder as suas ações ilegais. Percebendo que Anna teve um papel na condenação dele, Helena decidiu vingar-se dela.
Entre elas, não havia apenas rivalidade profissional. Era uma inimizade pessoal acirrada. Ela está a manipular o meu pai para se vingar de mim, afirmou Ana. Ela não percebe que se tornou uma vítima, assim como eu fui no passado. Não quero lutar contra ela, quero estender-lhe a mão. Ela percebeu que resistir ao passado era inútil. Precisava lutar pelo futuro, pelo bem-estar da sua empresa, por um futuro brilhante para o seu filho. Ela tinha de provar a David que o antigo podia ganhar uma nova vida, que o trabalho manual e a tecnologia moderna podiam coexistir em harmonia. Ana pegou no seu caderno amarelado com esboços de vestidos desenhados no passado e sentou-se ao computador. Abriu o programa que David lhe tinha oferecido e mergulhou no processo criativo. Naquele momento, percebeu que as suas capacidades iam muito além da costura, que podia criar usando todo o arsenal de ferramentas que a modernidade oferecia. Surgiu-lhe a ideia de uma nova coleção, onde o trabalho manual e a impressão 3D se fundiriam num todo. Ela planeia criar um vestido que personifique o clássico e o futurismo, demonstrando que o passado e o futuro são partes inseparáveis de um todo. Em vez de enfrentar Helena, ela decidiu superá-la. O seu objetivo era provar que a vingança não é o caminho para a solução, mas que a criatividade é a saída certa. Tomada por uma energia incrível, Ana trabalhou incansavelmente, dia e noite. Ela colocou todo o seu conhecimento sobre tecidos, paleta de cores e geometria das formas no seu trabalho. Com a ajuda de uma impressora 3D, ela criou detalhes únicos, impossíveis de serem feitos à mão. Ela realizou um sonho antigo da sua juventude. Não apenas costurar vestidos, mas criar obras de arte. "Mãe", disse David ao entrar no seu ateliê, "não entendo o que estás a fazer." "Estou a moldar o futuro", respondeu Ana. "Um futuro onde o trabalho manual e a tecnologia se fundirão num todo." Os olhos de David brilharam quando viu o entusiasmo e o trabalho incansável dela. Ele percebeu que ela não era um resquício do passado, mas uma força eterna, a personificação da arte. E, naquele momento, ele finalmente compreendeu o que era a verdadeira paixão. A sua ligação transformou-se, crescendo e tornando-se uma colaboração frutífera. David partilhava os seus conhecimentos na área dos programas informáticos, enquanto Ana lhe ensinava as subtilezas do trabalho com tecidos e da criação de detalhes. Tornaram-se uma verdadeira equipa. A sua coleção conjunta causou furor, tendo sido considerada a coleção da década. Alguns anos se passaram e Ana viu com orgulho o seu filho David tornar-se um homem independente. Ele se formou com distinção na universidade, obtendo um diploma na área de inteligência artificial. A sua mente analítica e criativa, herdada da mãe, fizeram dele um dos especialistas mais procurados na sua área. A marca de Ana não só prosperou, mas também evoluiu, tornando-se inovadora, graças à introdução de novas tecnologias e abordagens na produção por David. Os seus esforços conjuntos geraram uma verdadeira revolução no mundo da moda. Ana compreendia que a sua marca era a sua própria criação, mas não tinha dúvidas de que, sem a participação do filho, ela não teria alcançado tais alturas. Ela ficava feliz por terem construído isso juntos, como uma equipa unida. No entanto, ultimamente, Ana notava que David estava absorto nos seus pensamentos. Ele frequentemente ficava no escritório até tarde, mas não era aquele entusiasmo criativo que ela via antes. Era algo diferente, mais pesado. "Mãe, precisamos conversar", disse ele durante o jantar uma noite. "Claro, filho", disse Ana. "Aconteceu alguma coisa?" "É isso mesmo, só que... é sobre o meu futuro", confessou ele, encontrando o olhar dela. "Recebi uma oferta de emprego." O coração de Ana apertou-se com um pressentimento. Ela sabia que essa conversa era inevitável, mas não estava psicologicamente preparada para ela. "Eu entendo que sempre quiseste que eu continuasse o teu trabalho", confessou David. "E eu fiz isso. Juntos, criamos algo incrível."
Mas agora sinto uma necessidade interior de seguir em frente, realizar as minhas próprias ideias e criar algo que seja exclusivamente meu. Ele partilhou com ela informações sobre uma proposta de uma das principais empresas de TI. Ofereceram-lhe a liderança de um departamento dedicado ao desenvolvimento de inteligência artificial para processamento de dados. Não era apenas mais uma tendência, mas uma área completamente diferente e mais profunda, que era a sua verdadeira vocação. A sensação de medo, familiar a ela desde tempos longínquos, tomou conta de Ana novamente. Ela tinha medo de perdê-lo, medo de ficar sozinha. Ela investiu tanto no seu negócio, na sua independência, para garantir o futuro do seu filho. E agora ele estava de saída. E a marca? Perguntou ela. E nós, afinal, somos uma equipa? Sempre seremos uma equipa, disse David, apertando a mão dela. Mas agora a minha equipa já não é só tu. Estarei por perto, darei apoio e conselhos. Não vou desaparecer. Apenas estou a seguir um novo caminho. Ana olhou para ele e sentiu como ele se transformara. Com o olhar, ela penetrou nas profundezas dele, vendo como ele se transformara num homem que sabia exatamente o que queria. E naquele momento, ficou claro para ela que todo o seu trabalho, todas as suas vitórias, não tinham sido em vão. Ela criara um filho forte, independente e fiel aos seus objetivos. Estou incrivelmente orgulhosa de ti, David, sussurrou ela. Vai, realiza os teus sonhos. Sabe que sempre serei o teu apoio. Ela sabia que teria um caminho difícil pela frente. Novos estudos, uma nova adaptação. Mas o medo não se instalou no seu coração. Ela era forte, independente e sentia orgulho no seu coração. Orgulho por ter deixado o seu filho partir, dando-lhe liberdade. Naquele momento, ela percebeu que aquela era a sua maior vitória. Ana despediu-se do filho com o olhar. Ao vê-lo partir para construir a sua própria vida, não sentiu nem um pingo de tristeza no coração, apenas orgulho. Ele tinha se tornado um homem de verdade, independente e fiel aos seus princípios. Essa era a sua maior vitória, alcançada não para a sua própria satisfação, mas para o bem-estar dele. Ela lutou para lhe dar o que um dia lhe foi tirado, a liberdade. E agora, vendo a liberdade dele, a sua alma encheu-se de uma felicidade extraordinária. A ausência de Dave nas primeiras semanas foi sentida com especial intensidade. A oficina, onde tantas vezes partilharam a alegria da criação, parecia agora vazia e silenciosa. As máquinas mais modernas que ele introduzira pareciam esperar pelas suas instruções, permanecendo imóveis. Ana tentou aprender a usar os programas, mas sem a perspicácia e o amor ilimitado dele pela tecnologia, isso estava condenado ao fracasso. A sua marca, que personificava a combinação harmoniosa entre o artesanato tradicional e os avanços modernos, regressava lentamente à sua forma clássica anterior. Os clientes continuavam a apreciá-la, mas ela sabia que, num mundo em constante mudança, sem aperfeiçoamento contínuo, não conseguiria manter a sua posição. A sensação de um medo antigo voltou a assaltar Ana, como uma onda. O medo de ficar para trás, de desaparecer no nada, de perder tudo o que ela construiu com tanto esforço. Percebendo que a sua luta, as suas conquistas não eram palavras vazias, ela enfrentou um novo desafio, ainda mais ameaçador. O desafio do tempo. Não sei o que fazer, confessou Ana. Não consigo lidar com isto sozinha. Preciso de um especialista em tecnologia, alguém que esteja a par das novidades. Encontre um novo parceiro, disse Helen, mas tenha em conta os erros do passado. Procure alguém que não apenas colabore consigo, mas que também crie consigo, inspirando-a. Uma pessoa que valorize o seu trabalho e a sua essência. As palavras de Helen pareceram refrescar o ar. Ana percebeu que não precisava de procurar um substituto para David, mas sim um novo parceiro que partilhasse o seu entusiasmo, mas que tivesse a sua própria visão.
Ela percebeu que o seu negócio não era apenas uma iniciativa pessoal, mas sim um trabalho coletivo das pessoas com quem colaborava. Nesse exato momento, seu telefone tocou. Era Helena. Ana, disse Helena, com voz baixa e autoritária. Sei que isto vai parecer estranho, mas quero falar consigo. Quero pedir-lhe ajuda. Ana ficou perplexa. Na sua memória, Helena continuava a ser uma designer ousada e futurista, que queria expulsá-la do mercado. Ana lembrava-se de como Helena, tomada por um desejo de vingança, trabalhava incansavelmente para destruí-la. Do que estás a falar, afinal? Perguntou Ana. O que precisas, na verdade? Decidi sair da Elysian, disse Helena. Percebi que não consigo trabalhar numa empresa onde a prioridade é apenas o lucro financeiro e não o potencial criativo. Os meus vestidos eram criados com a ajuda de tecnologia, mas faltava-lhes a alma, o amor que está presente nas suas criações. Quero aprender isso com você. Ana não conseguiu confiar em Helena de imediato. Recordava-se de situações em que seu pai, Alex, tentava manipulá-la para seus próprios interesses e temia que Helena fosse apenas uma nova armadilha, mais elaborada. Não posso ajudar-te, disse Ana, tentando esconder o medo. Não tenho tempo. Tenho muito trabalho. Tenho a certeza disso, respondeu Helena. Mas dá-me apenas uma oportunidade. Vou provar-te que não sou como os outros. Vou mostrar-te o meu poder, não destrutivo, mas criativo. O coração de Ana apertou-se. Lembrou-se dos seus anos de juventude, do tempo da ingenuidade e dos primeiros passos, quando ninguém a compreendia. As suas memórias voltaram à tona, os seus esforços persistentes, a luta pelo direito de ser ela mesma. E Ana decidiu dar uma oportunidade a Helena. Elas se encontraram num café aconchegante que Ana adorava. Helena não era como nas fotos nas redes sociais. O cansaço era visível em seu rosto, mas em seus olhos brilhava a mesma chama que Ana conhecia tão bem. Eu entendo a sua história, Helena compartilhou. Sei o que tu e Alex passaram e compreendo toda a profundidade da situação. Sei como é doloroso ser usado. O meu pai agiu por vingança, usando-me contra ti, mas não quero continuar com essa dinâmica destrutiva. Busco a criatividade, não a destruição, e quero aprender contigo. Ana ouviu-a, e o gelo em seu coração começou a derreter. Em Helena, ela viu não uma rival, mas um reflexo de si mesma. Uma jovem à procura do seu destino, tal como ela própria fora outrora. Não posso prometer-te muito, confessou Ana. Eu própria ainda não sei como viver aqui, como trabalhar neste novo mundo. Tenho medo de não conseguir lidar com tudo. Não está a envelhecer, disse Helena. O seu trabalho manual é uma obra-prima eterna, e as minhas tecnologias são a garantia do futuro. Podemos unir esses dois princípios e criar algo verdadeiramente surpreendente. Assim surgiu a sua incrível união. Helena, que outrora desejava destruir Ana, tornou-se sua discípula. Todos os dias, ela visitava o ateliê, onde Ana partilhava consigo os seus conhecimentos. Desde o trabalho com tecidos e a criação de detalhes até a arte da costura. Ana transmitia a Helena os segredos de como colocar a alma em cada vestido. Helena, por sua vez, partilhava com Ana os seus conhecimentos, apresentava-lhe novas tecnologias, materiais e métodos de promoção da marca. Ela demonstrava como uma impressora 3D pode ser usada para criar detalhes únicos, inacessíveis à fabricação manual. Helena também mostrou a Ana como a inteligência artificial pode ser aplicada para analisar dados e compreender as necessidades dos clientes. Juntas, elas se tornaram uma verdadeira equipa. Mãe, você precisa ver isso, disse David ao telefone. As suas coleções me impressionaram profundamente. É a coisa mais incrível que já vi. O sorriso de Ana demonstrava que ela estava confiante no sucesso da sua nova coleção, criada em conjunto com Helena. Na sua opinião, essa criação era uma verdadeira obra-prima, uma combinação harmoniosa de habilidade clássica e soluções de design de ponta,
que demonstrava de forma eloquente a unidade entre o passado e o futuro. A nova coleção das designers Anna e Helena foi apresentada na passarela e o evento causou um verdadeiro furor. A sala estava lotada e os críticos e representantes da mídia não esconderam seu entusiasmo, chamando as criações de Anna e Helena de uma verdadeira revolução no mundo da moda. Não é apenas uma coleção, observou um crítico na sua crítica. É uma obra de arte, uma combinação harmoniosa entre o passado e o presente, que prova que não há limites para o que é possível no mundo. Anna e Helena, de mãos dadas, subiram ao palco. Os seus rostos estavam radiantes, sem qualquer sinal de nervosismo ou desejo de superar uma a outra, apenas alegria e orgulho sinceros. Elas alcançaram a vitória, não apenas no mundo da moda, mas também sobre as suas próprias dúvidas. Quando Anna ficou sozinha no seu ateliê após o desfile, sentiu os seus medos passados desaparecerem. Força e independência a preencheram, e ela experimentou a verdadeira felicidade. Naquele momento, ela percebeu que a sua vida não se limitava apenas ao seu negócio. As pessoas com quem ela trabalhava tornaram-se parte integrante do seu mundo, e a sua felicidade estava intimamente ligada não apenas ao seu próprio sucesso, mas também ao sucesso daqueles que a rodeavam. David entrou na oficina e abraçou Anna com tanta força que ela sentiu o amor a inundar o seu coração. "Mãe", disse ele, "tu conseguiste, tu venceste, tu provaste a todos que não ficaste no passado. Tu és um ser eterno." O sorriso de Anna era sincero. Ela compreendeu que todo o seu trabalho, todas as suas vitórias, não tinham sido em vão. Ela criou um filho forte, independente e dedicado aos seus sonhos. Surgiu um novo parceiro na sua vida, que se tornou não apenas um colega, mas uma verdadeira amiga. E Anna finalmente encontrou paz interior e autoconfiança. Em 15 anos, a marca de Anna e Helena transformou-se num império global, tornando-se sinônimo não só de luxo e alta qualidade, mas também de valores éticos, inovação e responsabilidade ambiental. No mundo da moda, elas foram as primeiras a abandonar os materiais naturais, substituindo peles e couro por alternativas ecológicas e inovadoras. Os ciclos de produção exclusivos que desenvolveram minimizaram o desperdício. Os desfiles de moda tornaram-se para elas não apenas uma demonstração das coleções, mas um evento onde arte, tecnologia e responsabilidade social se entrelaçam em um todo. Embora Anna já tenha atingido a maturidade, ela não perdeu a sua elegância e energia, mas passou as responsabilidades diárias para Helena, dedicando mais tempo ao trabalho criativo e à orientação. Ao mesmo tempo, David tornou-se um dos principais especialistas mundiais em inteligência artificial. A sua empresa concentrou-se na criação de algoritmos éticos e transparentes, aplicados em diversos setores, desde a medicina até a educação. Ele frequentemente prestava apoio material e especializado à mãe e à Helena, ajudando-as a integrar tecnologias de ponta nos processos de produção. No mundo da moda, onde o sucesso dependia não só do potencial criativo, mas também da rapidez de reação, surgiu um novo perigo. A jovem e ambiciosa startup Chrono Fashion alcançou e ultrapassou os seus concorrentes em poucos meses. A chave do seu sucesso residia numa abordagem radicalmente nova. Desde o nascimento da ideia até a concretização num vestido acabado, passavam apenas 24 horas. Com a ajuda de redes neurais que acompanhavam as tendências em tempo real, criavam roupas que ganhavam popularidade instantânea no espaço online. A automatização da produção atingiu a perfeição, permitindo aumentar os volumes a níveis incríveis. Os preços foram fixados a um nível tão baixo que a concorrência com eles se tornou simplesmente impossível. Anne sentiu um arrepio de medo, familiar em outras situações. A Chrono Fashion não era apenas uma rival, mas a personificação de tudo com que ela não podia concordar. Era uma moda desprovida de alma, de trabalho manual, de habilidade. Moda rápida,
criada para uso único, um produto de consumo irracional. Eles adaptaram os nossos projetos para os seus próprios fins, dizia David Matter. A rede neural deles é uma versão distorcida do meu algoritmo. Eles a treinaram não apenas para prever tendências, mas também para moldá-las, influenciando o gosto das pessoas. Isso é uma ameaça. Não é apenas uma atividade comercial. É uma ferramenta capaz de causar danos. Ana estava no seu ateliê, entre esboços e amostras de tecidos espalhados, que agora lhe pareciam ecos do passado, incapazes de acompanhar o ritmo dos tempos. Ela sentia-se derrotada neste novo jogo vertiginoso. Defendia a qualidade, colocava a alma em cada vestido. E a Chrono Fashion perseguia a massa e a velocidade. O que nos resta fazer? Perguntou Ana a Helena. Não temos como aumentar o ritmo de trabalho, baixar os preços, e não podemos nos dar ao luxo de vender produtos de baixa qualidade. Precisamos de enfrentar não eles pessoalmente, mas a sua ideologia, afirmou Helena com firmeza. O modelo deles é uma chaga para a moda. Destrói a criatividade, destrói o planeta, porque essas roupas vão rapidamente para o lixo. Nós oferecemos uma alternativa. A nossa força está nas nossas raízes, na nossa história, nos nossos princípios éticos. Ana, conhecida pela sua emotividade, percebeu que precisava de se guiar pela razão, e não pelos sentimentos. Ela teria de enfrentar não um concorrente em si, mas a própria filosofia que estava na base das suas ações. Juntamente com Helena, elas formaram uma equipa e começaram a implementar um novo projeto, que recebeu o nome de código Projeto Eternidade. A ambição delas não era criar mais uma coleção, mas sim reavaliar radicalmente o próprio conceito de moda. Eles queriam criar roupas que não fossem apenas bonitas, mas eternas, capazes de durar anos e não apenas temporadas. A ideia era criar roupas capazes de se regenerar sozinhas, graças a fibras inovadoras, e se adaptar ao estilo e aos gostos do dono. Ana e Helena pediram ajuda a David quando descobriram que a empresa Chrono Fashion estava a utilizar secretamente a sua tecnologia para fins lucrativos. David ficou indignado e, decidindo ajudar as jovens, impôs uma condição. O projeto Eternidade deveria ser aberto a todos. Todas as tecnologias criadas por eles deveriam se tornar acessíveis a todos para que pudessem estabelecer um novo padrão no mundo da moda, baseado na transparência e nos princípios éticos. Não queremos criar produtos descartáveis, enfatizou David. Vamos criar algo que viverá para sempre, evoluindo junto com seu proprietário. Vamos trazer de volta à moda o verdadeiro valor, a alma. É incrível como Ana, Helena e David, cada um com as suas capacidades únicas, se uniram não apenas para lançar um negócio, mas para provocar uma verdadeira revolução. Ana se dedicava ao design. Helena implementava tecnologias inovadoras e David trabalhava nos algoritmos que dariam às roupas a capacidade de viver. O seu trabalho utilizava ativamente a impressão 3D para criar detalhes exclusivos. A inteligência artificial ajudava-os a analisar como as roupas evoluiriam com o tempo e como interagiriam com o proprietário. O novo desfile de moda não foi uma apresentação comum, mas transformou-se num evento em grande escala, acessível a todo o mundo. Ana, ao subir ao palco, partilhou histórias sobre a criação do Projeto Eternidade, salientando que a moda não é apenas roupa, mas também ética, consciência e respeito pelo nosso planeta. A moda não se limita ao que vestimos, salientou ela. A moda é um estilo de vida, é a sua história. E a nossa história viverá para sempre. O desfile de moda foi um verdadeiro triunfo. Os vestidos criados a partir de fibras inteligentes, capazes de mudar de cor e forma, causaram furor. Não eram apenas bonitos, mas pareciam vivos. Os críticos consideraram unanimemente este desfile o mais significativo do último século. O negócio da Chrono Fashion entrou em colapso.
O seu modelo, baseado na fugacidade e na moda descartável, não conseguiu resistir ao projeto Eternidade, que colocava a eternidade e a ética em primeiro lugar. As pessoas perceberam que não queriam ser figuras de manipulação algorítmica. Aspiravam à criatividade e à autodeterminação nas suas vidas. Ana, já no auge da vida, desfrutava da tranquilidade do seu jardim. Ao seu lado, Helena e David partilhavam os planos para os seus novos empreendimentos. Ela olhava para eles, os seus filhos, os seus entes queridos, e no seu coração não havia espaço para medo ou tristeza. Apenas o calor do amor, o orgulho e a sensação de felicidade plena. Ana percebeu que a sua vida não era apenas provações e superação, mas também conquistas inestimáveis. Ela conquistou a sua liberdade, protegeu o seu filho, construiu a sua marca. E ela conquistou tudo isso. Ela conquistou a si mesma. Naquele momento, ficou claro para ela. A sua vida não era apenas uma história vivida até aquele momento, mas uma perspectiva infinita. Ela era a eternidade. Esta história é um exemplo brilhante de resistência que narra a força de uma mulher capaz de superar qualquer desafio. Ela ensina-nos que os verdadeiros valores são o amor, a lealdade e a fé inabalável em si mesmo. Afinal, mantendo a nossa essência, podemos alcançar tudo. 10 anos depois, a marca de Ana e Helena alcançou alturas incríveis, tornando-se uma das mais reconhecidas e respeitadas do mundo. As suas criações adornavam celebridades, políticos e membros da realeza. Além disso, elas fundaram escolas de design, onde jovens talentos não só aprendiam os fundamentos da arte, mas também aprendiam a permanecer fiéis a si mesmos. David alcançou um sucesso incrível na área de TI. Fundou a sua própria empresa, especializada no desenvolvimento de inteligência artificial para processamento de dados. A sua felicidade era indescritível, e Ana se alegrava sinceramente por ele. A amizade deles permaneceu até hoje, continuando forte e terna. Alex, aquele que outrora desejava livrar-se de Ana, encontrou o seu fim numa cela de prisão. O seu nome foi apagado da memória, tornando-se um símbolo de engano e mentira. Ana não sentia raiva nem repulsa por ele. Ela simplesmente o colocou num canto do esquecimento, como parte de sua vida passada, que deixou para trás. Ana, grisalha, mas sem perder sua energia, desfrutava da tranquilidade do seu jardim. Ao seu lado estava Helena, que se tornou para ela não apenas uma colega, mas uma pessoa próxima, uma alma gêmea. Juntas, discutiam os seus planos, novos projetos, futuras coleções. O seu olhar pousou no jardim, nas flores desabrochando, no céu infinito. Não havia mais espaço no seu coração para o medo e a dor. Apenas alegria, orgulho e amor floresciam. Naquele momento, ela percebeu que a sua vida não era apenas uma luta incessante, mas uma série de vitórias e conquistas. Ela lutou pela sua liberdade, pelo futuro do seu filho, pelo seu negócio. E venceu todas essas batalhas. Ela conquistou tudo e, o mais importante, a si mesma. Anos mais tarde, Ana tornou-se uma raridade em eventos públicos. Ela continuava a ser a musa, mentora e coração do seu império. Mas o palco agora pertencia a Helena, e a direção estratégica da empresa era liderada por David. A sua marca, que simboliza solidez e confiabilidade, cresceu até a área da arquitetura, design de interiores e até jardins de alta tecnologia, que Ana desenvolveu, inspirando-se no seu carinho pela natureza. Outrora, o seu jardim era um oásis de privacidade e tranquilidade, mas agora transformou-se num laboratório vivo e cheio de vida. Rodeada por rosas em flor e carvalhos centenários, Ana recebia os seus visitantes mais importantes. Num dos dias quentes de verão, recebeu a visita de uma escritora que estava a trabalhar num livro sobre mulheres que mudaram o mundo dos negócios. Na varanda, enquanto saboreavam um chá, Ana partilhou consigo as suas histórias de vida.
As pessoas dizem que a sua história é um triunfo sobre o seu ex-marido, sobre a corporação, sobre os seus rivais, disse a jornalista, olhando para Ana com admiração. No entanto, vejo nela algo mais profundo. Ana sorriu, compreendendo o que a jornalista queria dizer. Ela sempre afirmou que os seus triunfos não foram resultado de batalhas, mas sim lições valiosas aprendidas ao longo do caminho. A minha vida é uma história contada com amor, partilhou Ana. O amor por mim mesma, o amor pelo meu filho, o amor pelo meu trabalho. Foi isso que me moveu. Alex, Elysian, Chrono Fashion. Todas essas provações apenas me afastaram do meu verdadeiro caminho. Elas não eram minhas adversárias. O meu único inimigo era o medo que se alojava na minha alma. O seu olhar refletia o jardim, flores, árvores, céu. A minha maior vitória não é a riqueza, a fama ou o império, disse ela. A minha maior vitória é a consciência da minha própria felicidade. Lutei pela liberdade e conquistei-a quando percebi que ela não estava no mundo exterior, mas no meu coração. Eu achava que a felicidade estava no meu filho, mas depois descobri que a verdadeira felicidade sou eu mesma, aquela que conseguiu criá-lo tão forte e independente. Ela pegou a jornalista pela mão e disse: Não deixe ninguém definir a sua essência. Não deixe o medo guiar as suas escolhas, e nunca tenha medo de deixar ir o que o impede de ser você mesmo. Afinal, só quando se libertar de tudo o que é desnecessário é que poderá encontrar o seu verdadeiro eu. No bloco de notas, a jornalista, atordoada com o que ouviu, fez uma anotação. E a Helena? Perguntou ela. Não se preocupa que ela possa substituí-la? Ana soltou uma gargalhada. Ela olhou para Helena, que caminhava pelo caminho do jardim, carregando limões perfumados nas mãos. No seu olhar, Ana viu a mesma energia indomável, a mesma paixão que outrora ardia nos seus próprios olhos. Mas, além disso, havia amor e profundo respeito nos seus olhos. A Helena não é a minha substituta, enfatizou Ana. Ela é a minha continuação, o meu legado, a fonte da minha felicidade. Tal como o meu filho, ela é parte integrante da minha essência. E o meu legado não está em coisas como vestidos ou companhia, mas nas pessoas que criei e no amor que lhes transmiti. Estas foram as últimas palavras que saíram da sua boca. Depois, fechou os olhos e sorriu, tomada pela felicidade. Estava livre e a eternidade instalou-se no seu coração. Esta história é dedicada à força da mulher, à sua capacidade de superar qualquer dificuldade. Ela mostra como o amor, a dedicação e a autoconfiança são os principais valores da vida e que, permanecendo fiel a si mesma, é possível alcançar a vitória.